tema de hoje, colaborando com o compliance, já com os recados dados, vou chamar o Dan para começar essa aula. Boa tarde, Dan. Super boa tarde, Laura. Obrigado pela introdução maravilhosa. Imagina. Dan, a gente pode começar, antes de falar da visão do colaborador, com uma pergunta que a gente recebeu na inscrição. Com certeza, vamos lá. A pergunta foi feita pelo Geraldo e ele gostaria muito de saber mais informações sobre a entrada de novas legislações, qual é esse processo que acontece entre a BRAP e o Compli-Asset, no input para as entidades, né? Como que é esse processo de agenda e legislação? Perfeito, ótima pergunta. Então, primeiro de tudo, queria dar boa tarde para todo mundo, agradecer já a presença aqui. Estou vendo que tem 18 pessoas conectadas aqui. É sempre ótimo poder trocar esse tipo de ideia com vocês nessas aulas abertas, para a gente poder tirar dúvida, ensinar um pouquinho mais como é que funciona o Compli-Asset, quais são os princípios por trás do software e como que a gente pode trabalhar juntos, tá? Vou respondendo a pergunta desse participante, Geraldo. Não sei se ele está aqui presente, tá? Se não tiver, depois, Geraldo, a gente passa para você essa resposta. Mas o nosso relacionamento com a ABRAP se dá justamente através do núcleo técnico que monitora e acompanha as regras que alimentam o software de vocês. Então, existe pessoas especialistas que estão acompanhando os órgãos reguladores, em especial a Previc, e aí, quando tem uma mudança específica, ela é refletida dentro da agenda de cada um de vocês. E da mesma forma, exatamente da mesma forma como sempre aconteceu no antigo calendário de obrigações. E, no final das contas, a nossa parceria com a ABRAP foi a conversão do calendário de obrigações que rodava dentro da ABRAP, pegando aquele mesmo conteúdo e colocando ele dentro do Compli-Asset. Existe, além das mudanças, dos incrementos rotineiros regulatórios, existe uma grande revisão anual, no final de todo ano, onde, de novo, o núcleo técnico da BRAP, com os especialistas consultados por eles, que acompanham esse trabalho, revisam todas as atividades que estão na agenda de vocês, revisam todas as datas, todos os prazos para aquele ano seguinte e faz qualquer mudança que venha a ser necessária. Tá? Esse processo ele pega todo o nosso triângulo, né, que a gente já conversou aqui outras vezes. Tanto aquelas obrigações que são estruturais, que formam a base do programa, quanto aquelas atividades periódicas e as atividades que acontecem meio que ao sabor dos acontecimentos, que antigamente a gente chamava de as atividades quando aplicáveis, né? Então, quando isso acontecer, eu tenho que me comportar dessa maneira, eu tenho que registrar e acompanhar tal fato de tal forma, de acordo conforme manda a regra, conforme manda o figurino. Então, eu acho que é isso. Laura, você acha que isso responde a pergunta ou você tem alguma outra parte da pergunta que a gente pode responder? Responde sim, Dan, perfeito. Muito obrigada. E eu acho que, reforçando também, a gente tem esse compromisso junto com a associação, né, de manter esse software vivo para vocês poderem consultar esse conteúdo. Eu e acho que nós aqui do Compli-Asset somos muito... A gente admira muito o trabalho do núcleo técnico da BRAP. Essa tarefa não é fácil, então conseguir manter esse conteúdo jurídico regulatório para todos os associados é uma trabalheira que vocês não imaginam, tem bastante gente envolvida nesse processo. Na minha opinião, é um valor tremendo que todos os associados conseguem extrair desse relacionamento com a associação, porque também passa além desse resumo além do resumo do conteúdo colocado na agenda, também acabam representando o sistema como um todo, né, junto aos reguladores. Mas muito bem.
Hoje a gente tem um tema específico, tá? Esse tema aqui é de colaborando com compliance. A gente tem uma máxima aqui dentro da empresa e que a gente gosta de repetir muito, que é compliance é dever de todos, né? Então, o compliance ele se manifesta, né? O programa de compliance ele acontece não dentro do time de controles internos e compliance, dentro de uma política impressa no papel. Vocês sabem muito bem disso, estou aqui rezando a missa para os padres, mas a verdade verdadeira é que o compliance acontece na ponta do próprio colaborador, no dia a dia, nas nossas interações dentro da organização, nas nossas interações representando a fundação com agentes e pessoas de fora da organização, na forma como a gente conduz os nossos processos, e quanto maior a instituição, mais impessoal que se torna esse compliance. Então, é importantíssimo a participação de todos os colaboradores dentro do processo de compliance para garantir que a gente está com um programa de compliance mais efetivo possível. Então, compliance é dever de todos, né? Essa é a grande máxima. Vocês podem repetir isso e usar esse nosso argumento quando vocês estiverem falando com os colaboradores de vocês. Ao mesmo tempo, a gente sabe o quanto é duro no dia a dia a gente convencer os colaboradores a interagirem com o compliance, com o programa, obedecer aos prazos que a gente tem que obedecer e até interagirem mesmo digitalmente numa plataforma para o registro de evidências, como presta o Compliacity. É sempre um desafio tirar os colaboradores dessa posição e conseguir fazer com que eles, de fato, coloquem a mão na massa. Então, a ideia do Compliacity é justamente que a gente traga uma ferramenta que seja atrativa o suficiente e fácil o suficiente de usar para justamente facilitar o uso da ferramenta, né, e facilitar a integração do colaborador ao programa de compliance em si. Tá? Posso começar a compartilhar minha tela, Laura, e mostrar um pouco da prática do que está acontecendo? Pode sim, Dan. Por favor, vamos começar. Então, vamos lá. Então, acho que se eu assumir aqui, tá. Então, estou aqui me vendo na tela, vou assumir a tela e entrar aqui para mostrar para vocês. Então, vamos lá. Compartilhar tela. Nossa, eu estou vendo que chegou uma galera já. Bem-vindos, quem acabou de chegar. Compartilhar o desktop inteiro. E já estou aqui logado. Muito bem. Deixa tudo pequenininho. Maravilha. Então, essa é a tela de chegada do Compliacity para a maior parte de vocês que estão nessa versão que tem as coroinhas de upgrade, né? Quando vocês vierem para a versão full do Compliacity, aí essas coroinhas se abrem e a gente consegue acessar o resto da ferramenta. Vou trabalhar por aqui que tem mais formas de interação com o público, mas sem claro, deixar de comentar principalmente sobre as funcionalidades que vocês já têm acesso hoje. Tá? Então, vamos lá. Então, retomando um pouco dos nossos princípios, eu não sei quão familiarizados todos vocês que estão aqui com a gente hoje estão sobre o funcionamento do Compliacity, mas a gente detém um elemento de um triângulo bem no centro do nosso software, na forma como a gente construiu da forma como a gente construiu mesmo, né, a ideia de tradução de um programa de compliance para um software. Os três lados desse triângulo imaginário são esses aqui. A agenda das obrigações das atividades regulatórias, as obrigações estruturais e os eventos de compliance que acontecem dentro das suas entidades. Tá? Então, quando a gente fez a tradução do calendário de obrigações para o dentro do Compliacity, a gente segregou aquele conjunto de obrigações nessas três áreas que estão aqui na tela de vocês. Tá? Então, vamos começar pelo começo, pelo princípio, olhando para as obrigações estruturais. Tá? Apesar dele ser o segundo item aqui de navegação do menu, ele acaba sendo a base do programa de compliance de todos vocês. Então, aqui quando a gente chama de obrigação estrutural, o nome é super autoexplicativo. São obrigações regulatórias estruturais. Então, se eu falo, olha, você tem que
disponibilizar no website a relação de perfis de investimento é alguma coisa que é um ponto de partida para você estar em conformidade. Se você não tem isso online, você já não está em conformidade. Se você tem que produzir uma política que hoje você não existe. Você tem que ter um plano, para a LGPD, você tem que ter um plano de ação de incidente. Você tem que ter um simulador de plano. Se você não tem isso, não dá nem para largar esse programa de compliance. Então, na obrigação estrutural, vocês vão encontrar comandos como esses. Tem que nomear a pessoa para esse cargo, tem que ter esse cargo específico definido. Você tem que ter esses grupos e conselhos definidos. Você tem que ter produzido essa, aquela e aquela outra política como documento formal, como política interna da fundação. Você tem que ter esses procedimentos mínimos estabelecidos. Você tem que ter esses sistemas básicos para conseguir rodar a sua operação. Isso não é só do ponto de vista operacional, do ponto de vista regulatório também. Então, é o conjunto de obrigações estruturais que juntas formam o alicerce, o ponto de partida regulatório do programa da sua entidade. Então, como são pontos de partida, a gente faz uma vez só e não precisa fazer de novo. Então, é diferente do que a gente vai ver na agenda, que é o outro lado do triângulo, onde a gente tem atividades que necessariamente são periódicas. No caso das obrigações, esse checklist aqui de obrigações a serem cumpridas são todos feitos uma única vez e não precisamos fazer de novo. Então, o nosso grande objetivo é chegar a 100% das obrigações estruturais cumpridas, né? Eu estou vendo aqui esse exemplo aqui de demonstração, né? Isso aqui não é uma entidade de verdade, mas se fosse, eu estaria lascado, né? Porque, peraí, como é que eu tenho só um pouquinho menos de 1/3 das minhas obrigações estruturais cumpridas, né? A notícia boa é que quando você chega aqui a 100%, essa área fica meio estacionada. A gente só vai trazer novas obrigações estruturais para essa página quando surgir uma nova resolução, uma nova instrução normativa, como a gente sabe que surgem, né, de tempos em tempos, uma grande instrução normativa que sacode um pouco a nossa rotina. A gente vai identificar as novas obrigações estruturais dentro desse conteúdo e finalmente, a gente vai acrescentar aqui. E se você tiver 100%, essa barra vai regredir, né? E você vai ter que correr atrás de fechar esse gap novamente. Tá? O objetivo sempre é conduzir esses comandos até concluído, né? E aí, agora isso aqui deixou de ficar vermelho. Isso aqui depois já vai deixar de ficar vermelho para dizer que já foi concluído. E na hora que eu tiver que entrar para executar de fato aquele comando, eu vejo aqui detalhes do que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que ver, eu tenho aqui uma área de discussão para discutir com vocês o que está acontecendo. Com vocês, eu digo, compliance, junto com outros colaboradores, né? E essa daqui já é uma das primeiras áreas onde a gente pode começar a interagir com os nossos colaboradores para a resolução das obrigações regulatórias que estão aqui dentro do Complicit, e produzidas pelo time da ABRAP, tá? Então, por exemplo, aqui, se eu quiser mencionar alguma coisa, se eu quiser mencionar algum colaborador aqui da minha entidade, eu vou colocar o arroba, vou chamar a Laura aqui, por exemplo, e vou dizer, Laura, pode dar uma olhada nesse dossiê? E aí eu vou mandar. A Laura vai receber um e-mail dizendo, o Dan mencionou você dentro desse dossiê, parará, 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 segue o link para poder acessar o dossiê. Mas se a Laura der um reply naquele e-mail e ela responder qualquer coisa, a resposta da Laura vai ser registrada aqui dentro dessa linha do tempo e a gente vai ter aqui um registro de evidência da nossa troca de mensagens. Isso é um sonho para o regulador, porque a gente já consegue demonstrar diligência, mesmo sem a finalização daquela atividade, a gente já começa a demonstrar intenção, diligência, vontade de armazenar evidência suficiente para construir a narrativa que vai dar a tranquilidade para a gente de vir aqui e marcar essa atividade, essa obrigação como concluída. Na hora que eu marquei a Laura que eu mencionei a Laura com uma mensagem específica, assim como a gente faz no WhatsApp, assim como a gente faz no Teams, dentro de um canal, assim como a gente faz no Slack, não importa. Quando eu menciono a Laura automaticamente vira uma assinante desse dossiê.
Ser uma assinante desse dossiê significa que a Laura vai receber e-mail sobre qualquer mudança que aconteça dentro dessa página. Então, se eu voltar atrás e dizer que essa atividade não foi concluída, que ela está, na verdade, em aprovação, Laura agora recebeu um e-mail dizendo que o DAM mudou o status de concluído para em aprovação dentro do dossiê que você é um assinante. E eu virei um assinante aqui também, porque eu mencionei a Laura, né? Então, como é que eu vou saber que a Laura me respondeu se eu não estou acompanhando essa página? Eu não tenho que ter obrigação de entrar aqui nessa página todo dia para ver se a Laura já me respondeu. Então, como assinante dessa página, eu vou receber por e-mail a resposta da Laura, um novo comentário da Laura, a menção que eu fiz a ela. Tá bom? Vocês não precisam se preocupar com isso, que isso aconteceu de forma automática, tá? Mas digamos que eu nem quero escutar a resposta da Laura, eu não quero ficar recebendo e-mail de assinatura desse dossiê, eu posso me retirar. Ou eu posso adicionar uma outra pessoa, vou adicionar a Evelyn, porque eu quero que a Evelyn fique sabendo o que está acontecendo aqui dentro dessa página. Então, a Evelyn agora é uma assinante desse dossiê e vai receber por e-mail qualquer alteração que aconteça nessa página daqui, tá? Muito bem. Só que essa página também não tem essa obrigação estrutural, não tem nenhum responsável atribuído. E eu quero muito que a gente tenha algum responsável atribuído aqui. Então, eu vou botar a Vitória, também está aqui no call com a gente, para ser a responsável por essa atividade. Como eu marquei ela como responsável, ela automaticamente virou uma assinante, né? Porque se eu sou responsável, eu tenho que ficar por dentro do que acontece lá. E eu, como a pessoa que deu atribuição a ela, também sou jogado como assinante de novo, vou me tirar daqui, para poder acompanhar o trabalho da Vitória como responsável dessa atividade. Não precisa ser só a Vitória, tá? Se eu disser que é a Vitória, a Evelyn e a Laura, eu posso colocar quantos responsáveis eu quiser. Então, agora temos 3 responsáveis dentro dessa atividade. Tá? Então, a responsabilidade é uma das melhores formas que a gente tem de começar a viver aquela máxima de que compliance é dever de todos, né? Então, a gente sabe pela vivência de vocês e pelo calendário de obrigações que vivia dentro da ABRAP, que vocês têm, de fato, esse costume de... Olha, a Laura já me respondeu aqui, Dan, pode deixar, olho sim. Tá ótimo, hein, Laura? Tá esperta. Então, a gente já sabe, conhecendo um pouco do histórico de vocês, a gente sabe que vocês têm esse costume, esse bom costume de atribuir responsabilidade para as várias áreas, né? E acompanhar e acompanhar esses colaboradores dentro da resolução das obrigações que batem na porta de vocês, tá? Então, muito bem. Todo o histórico do que a gente está fazendo aqui com relação às pessoas fica logado aqui, né? Então, comecei hoje, eu botei de aberto para finalizado, né? Adicionei a Laura como assinante, eu entrei para a lista de assinantes, alterei o status de finalizado para em aprovação, eu saí da lista de assinantes, adicionei a Evelyn, depois eu fui adicionado de novo quando eu coloquei a Vitória como responsável da atividade, aí eu saí da lista de assinantes, adicionei a Evelyn e adicionei a Laura como responsáveis dessa atividade. Então, tem uma trilha de auditoria aqui completíssima para a gente conseguir saber no futuro o que aconteceu, né? E tem ainda uma permissão de acesso que eu vejo, olha, quais pessoas têm permissão de acesso a esse dossiê nesse exato momento? E aí eu tenho aqui a Laura, a Evelyn e a Vitória. Elas têm a permissão de acesso porque, em primeiro lugar, a Laura foi mencionada por mim, então ela tem que ter acesso a esse dossiê, se ela não tivesse acesso não teria sentido. E a gente tem aqui Evelyn e Vitória com permissão de acesso por terem sido pessoas responsáveis dessa obrigação. Queria pedir ajuda aqui para o meu time, se tiver pergunta e quiserem me interromper, podem me interromper, tá? Vou tocando aqui meu barco. Então, a gente está aprendendo aqui como usar de interação. Então, repetindo, a gente pode colocar pessoas como responsáveis, a gente pode mencionar pessoas, né? @fulano. E essas pessoas que são mencionadas e responsáveis automaticamente têm permissão de acesso e se tornam assinantes desse dossiê. Nada me impede também que, mesmo sem mencionar e mesmo sem ter como responsável, eu posso colocar alguém
posso convidar alguém aqui, vou convidar o Fábio, como para ter permissão de acesso a esse dossiê. Posso mandar uma mensagem personificada, ajuda com obrigação, e eu posso falar, Fábio, por favor, Fábio, estou te colocando com acesso a este dossiê para que acompanhe conosco. E convidei o Fábio. Convidei por período indeterminado, mas eu poderia ter convidado também por um período específico. Quer ver? Posso dar acesso só por 30 dias. Depois esse acesso é cancelado imediatamente. Maravilha. E da mesma maneira, a gente já viu também, eu posso colocar aqui alguém como responsável, alguém como assinante, sem que essa pessoa seja responsável ou que sequer ter sido mencionada aqui dentro do dossiê. Tá bom? Muito bem. Deixa eu me colocar aqui como responsável também, porque aí, pronto, estou responsável aqui também. Lista de responsáveis atualizada com sucesso. Maravilha. Na visão do colaborador, que a gente vai explorar bastante ainda nessa apresentação, eu consigo ver tudo aquilo que está, de certa forma, atribuído a mim, né? Vou botar aqui, deixa eu botar, sei lá, ano passado. Na verdade, acho que está tudo aqui ano passado, né? Eu tenho tanta responsabilidade aqui que tenho uma lista grande, tá? Mas eu poderia fazer filtros que eu quisesse, eu poderia filtrar por prazo, o que está mais atrasado, o que eu sou responsável, posso filtrar por prazo, por status. Por exemplo, se eu filtrar aqui uma situação do que está concluído, porque eu acho que eu já tinha concluído aquela atividade. Tá aqui, ó, já estava concluído. Então, eu vejo aqui que eu estou olhando aqui com uma visão do meu CPF, tá? Não estou mais olhando com aquela visão de coordenador do programa de compliance. Muito bem, vou voltar para cá. E aí, eu estou navegando aqui voltei à navegação como se diz? Do time de compliance. Estou pensando alto, acho que eu estava olhando para aquela atividade, mas era outra. Porque eu não tinha concluído aquela atividade, né? Na verdade, a gente tinha colocado em aprovação, salvo engano. Então, tem que botar aqui, buscar aquelas que estão em aprovação. Mas vocês entenderam o espírito da coisa, né? É esse cara aqui. Eu olhei para aquela atividade como se fosse a gente, eu vi que agora está aqui meu comentário da Laura. Esse é o dossiê correto, tá? Então, eu tenho aqui uma listinha de tudo que eu tenho que fazer, pessoa física, dentro do programa de compliance, que me foi, para ver as atividades regulatórias, que me foi concedido acesso, que me foi dado responsabilidade, ou que foi mencionado, para eu poder interagir com o time de compliance. Vou voltar aqui para a nossa visão principal. Então, a gente estava conversando um pouco sobre o nosso triângulo do compliance, né? Então, a gente já entendeu que as obrigações estruturais são a base do nosso programa, né? Então, é a fundação do programa regulatório da minha entidade. O alicerce em cima do qual eu vou construir o programa em si. E o segundo lado do triângulo é a agenda regulatória. A agenda regulatória tem uma grande diferença das obrigações estruturais, que é o conceito de periodicidade, né? Então, necessariamente, todas as atividades que estão na agenda têm alguma periodicidade, seja ela decendial, mensal, anual, semestral, bianual, não importa. Tudo que está aqui tem alguma periodicidade. Tá? Então, toda vez que eu entro na agenda, ela vai abrir no mês corrente. Eu posso selecionar qualquer tipo de período aqui por esse date picker, né, que é esse escolhedor de data, mas posso usar também esses recursos de atalho aqui. Então, eu quero buscar tudo que está aí do ano passado. Eu posso também fazer buscas específicas, né? Então, vou botar 2022. Aí eu vou colocar aqui, quero buscar tudo que eu era responsável, Dan Strogo, era responsável em 2022.
E aí, vamos lá, vamos ver quantas atividades eu vou ter. Vou ter 48 atividades encontradas. Aí eu posso vir aqui também adicionar o meu dashboard, posso botar assim, minhas responsabilidades de 2022. Confirmar. Então, sei que eu estou fazendo uma coisa do ano passado, né, galera? Já deveria ter feito isso. Mas aí eu estou vendo aqui em dashboard, só título de exemplo mesmo. Eu voltando aqui no dashboard, eu consigo ver exatamente aqui vai aparecer um card, que eu vou ver exatamente o que eu vou ter que fazer. Toda vez que eu entrar, ele vai aparecer aqui em cima. Você pode gravar as buscas que vocês fizeram dentro do próprio dashboard do Compleasset. Muito bem. Meu desafio aqui é conduzir tudo para concluir do mesmo, né? Então, é esse o trabalho que a gente tem que fazer. Só que não adianta só marcar aqui como concluído, né, pessoal? Tem que entrar na atividade, entender o que me foi exigido. Eu vejo aqui a descrição colocada pelo nosso time que advém da parceria junto com a Abrap. Eu posso ver aqui, né, o trecho da IN que originou esse comando normativo, e tenho todo aquele rolê de discussão que a gente vai construir uma narrativa para poder evidenciar o cumprimento dessa tarefa específica, né? Eu posso pegar aqui posso arrastar qualquer arquivo aqui para dentro, posso colocar de novo qualquer comentário com o nome da pessoa, enfim. E tudo isso vai criar essa dinâmica, esse relacionamento entre a gente e esses stakeholders que eu preciso interagir para garantir que eu estou concluindo essa atividade. Tá bom? Maravilha. Então, a gente fechou 2 lados do nosso triângulo, né? Então, a gente tem aqui a base do nosso programa, a gente tem aqui o segundo lado do triângulo, que é a tal da agenda, e a gente tem os eventos de compliance, que eram, na época que a gente usava o calendário de obrigações, tudo aquilo que era quando aplicável, né? E aí, a gente trouxe todo esse quando aplicável para uma grande lista aqui, né? Uma natureza de evento, tem aqui uma grande lista dos quando aplicáveis, né? E quando vocês selecionam aqui a natureza desse evento, eu tenho aqui uma descrição de que se trata essa natureza de evento, né? Que a gente tem que registrar quando aplicável. E aqui começa uma interação com alguns colaboradores também, porque um evento de compliance, ele pode ser... a gente pode envolver a esse evento de compliance colaboradores da nossa instituição. Essa é uma diferença, de fato, que existe entre a versão aberta e a versão paga, tá? Na versão aberta, eu não posso botar envolvidos naquele evento. Na versão paga, eu posso. Então, toda vez que eu vou criar um evento, eu vou dizer, olha, aconteceu tal prazo, eu quero o tempo para resolução vai ser aqui 1 semana, eu vou dizer aqui comunicação ao COAF, sobre o caso tal, né? Eu estou aqui falando sobre esse evento de COAF, vou botar aqui a melhor descrição possível, e eu tenho que dizer quais são as partes envolvidas dentro desse evento de compliance. As partes envolvidas são sempre uma ou mais dessas 3 aqui. Então, eu tenho aqui colaboradores, participantes assistidos, né, e terceiros. Então, se eu estou falando de uma comunicação com a AF, provavelmente eu vou envolver um participante. Mas se eu estivesse falando de um evento de compliance, como, por exemplo, uma medida disciplinar de um colaborador que feriu uma das nossas políticas, ou se eu estou falando do treinamento de um colaborador específico, ou do registro da ata de um colaborador que faz parte do conselho, eu tenho que dizer qual é o colaborador envolvido, né? Então, eu vou estar sempre dizendo qual é o colaborador envolvido. Quando a gente está falando de gestão de mandato, gestão de habilitação, gestão de certificação de diretores e conselheiros, a gente também vai sempre envolver ou os conselhos e diretoria como um todo, ou os colaboradores específicos que estão assumindo, nesse momento, os mandatos da diretoria e dos conselhos, né? Se eu estou falando de identifiquei um participante de alto risco, ou tem uma suspeita de fraude, uma comunicação ao COAF, de algum assistido, de algum participante, tem que dizer qual foi essa parte. E se eu estou falando de uma due diligence de um prestador de serviço, de
gestor de investimentos, de receber um presente de um fornecedor. Então, eu também tenho que dizer quais são esses terceiros que são as partes envolvidas. Deixa eu beber uma água que eu já estou com a boca seca. Muito bem. Então, a gente, como eu estava dizendo, a gente dá sempre nome aqui aos envolvidos desses eventos. Quando a gente envolve algum colaborador, então deixa eu botar aqui, vou envolver aqui um colaborador, vou botar a Laura para jogo de novo, Laura. Posso adicionar o também, vou botar Super Evelyn. Então, eu envolvi aqui 2 colaboradoras dentro desse evento, né? Aí eu tenho uma pergunta interessante aqui. Eu quero colocar essas 2 colaboradoras como parte envolvida do mesmo evento, ou eu quero criar um evento para cada uma? Eu vou dizer que eu quero criar, vou deixar isso aqui explicado, criar um evento único. E eu quero dar permissão de acesso ao dossiê para elas? Quero. Então, agora, quando eu crio esse evento, as 2 colaboradoras são parte envolvidas desse evento, e elas já nascem elas já vão nascer com permissão de acesso, tá? E aí eu posso vir aqui e botar elas de fato como responsáveis, se esse for o caso, tá? Não necessariamente precisa ser o caso. Elas podem ser envolvidas e não serem responsáveis. Ou elas podem ser envolvidas e nem ter acesso a esse dossiê, né? Então, de qualquer forma, eu consigo criar os eventos com elas vinculadas, tá? E agora é legal, porque se eu clico no nome de alguma delas, né, o próprio sistema já me filtra todos os eventos que a Laura é parte relacionada a evento. Vou ver todos os eventos possíveis, 4 eventos. Então, ao longo da história dessa entidade, a colaboradora Laura já foi parte relacionada, parte envolvida a 4 eventos de compliance que aconteceram ao longo da nossa história, tá? Então, é uma outra forma da gente conseguir vincular colaboradores aos eventos que a gente está criando. Muito bem. Pessoal, até aí tudo bem? Tem alguma dúvida ou comentário que vale a pena eu entrar agora, nesse momento? Oi, Dan. Por enquanto, todas as dúvidas foram respondidas aqui pela Vi e pela Eve. Perfeito. Tranquilo por enquanto. Mas, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade. Tá ótimo. Obrigado. Obrigado, Laura. Vamos lá. Então, isso aqui eu estou fazendo uma visão aqui da Laura pelos eventos. Mas se eu entrar aqui também pelos próprios colaboradores, né, eu consigo entrar aqui na Laura. Vou ver aqui dados dela. Eu vejo aqui os eventos que ela é responsável. Então, tem aquele evento que eu acabei de dar responsabilidade a ela. A gente consegue também ver aqui todos os eventos que ela é parte relacionada. São aqueles 4 que foram filtrados ali. E se ela tivesse aceite de documento, como atas de comitês ou adesão a políticas internas, apareceria aqui. E todos os treinamentos que a Laura fez como colaboradora. Então, olha só que sonho, né? Eu consigo ter numa página só daquele colaborador todos os eventos aos quais essa pessoa tem responsabilidade, todos os eventos aos quais essa pessoa é parte relacionada, parte envolvida, todos os documentos que ela aceitou formalmente, como atas e políticas internas, todos os treinamentos de compliance, controles internos que foram feitos. Lembrando que agora mesmo a gente já tendo alguns treinamentos obrigatórios do nosso sistema previdenciário, a gente também é obrigado a ter treinamentos de LGPD, agora os treinamentos de prevenção a assédio moral, sexual e discriminação, a própria anticorrupção. Então, vale a pena pensar em rodar esses treinamentos pelo Compliance para poder ter isso registrado aqui dentro. E a gente pode até pedir um dossiê reputacional. Eu posso botar aqui o CPF e o nome da Laura, e a gente vai consultar e receber aqui um dossiê reputacional, saber se a Laura tem processos na justiça, mídia negativa, se ela está em alguma lista restritiva internacional, e qualquer outra questão relacionada à Laura, tá?
Muito bem. Seguindo esse barco, né, eu consigo também, falando especialmente aqui de aceites de documento, eu consigo cadastrar aceites de documento dentro do CompliAsset e assinar esses documentos pelo próprio CompliAsset. Tá? Então, deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se eu tenho algum documento por assinar para poder testar isso aqui com vocês. Tá? Tem um aqui e tem outros treinamentos. Maravilha. Então, vocês podem cadastrar aqui atas de comitês, ou políticas internas, ou um pacote de políticas, e aí circular isso para aceite para os colaboradores que vocês quiserem. Tá? Então, é mais uma forma maravilhosa de interagir com os colaboradores. Se eu já tenho aqui um pacote de políticas e entrou um colaborador novo, eu adiciono esse colaborador novo, né? Pum, Maiara, e agora a Maiara faz parte aqui desse conjunto de pessoas que tem que aderir àquele documento específico. Então, isso facilita muito, muito, muito quando entra uma pessoa nova dentro do time, a gente tem que fazer aquele embarque de compliance. Idem para os treinamentos, né? Eu tenho aqui vários treinamentos que a gente pode aplicar, desde anticorrupção, cibersegurança, LGPD, como a gente já conversou, né? E aí eu vou entrar aqui num treinamento, vejo todos os alunos que são matriculados nesse treinamento, e eu posso adicionar um colaborador novo que acabou de entrar no time. E aí, todo ano, eu posso garantir que eu estou com todo mundo treinado nos treinamentos mais atualizados possíveis, que eu consiga exportar aqui uma evidência de que todos concluíram, de fato, com aprovação de nota mínima, tais treinamentos. Tá bom? A mesma coisa acontece com os nossos formulários. Eu vou esgotar aqui essa parte da visão do colaborador, perdão, da visão do time de compliance, para depois mostrar a visão do próprio colaborador. Tá? Então, a gente também pode, como time de compliance, construir novos formulários e, às vezes, a gente de compliance controles internos, a gente precisa que os colaboradores preencham determinadas informações de forma estruturada. Então, é essa área que a gente usa para isso. A gente cria formulários com perguntas bem específicas, aqui um conjunto imenso de possibilidades, respostas curtas, longas, múltipla escolha, valor monetário, numérico, upload, etc. Então, a gente pode criar formulários para poder disponibilizar para os colaboradores preencherem e nós, do compliance, recebemos essa resposta muito bem estruturada dentro do CompliAsset. Tá? Muito bem. Depois que a gente já atribuiu responsabilidade dos itens da agenda, das obrigações estruturais e dos eventos de compliance, a gente consegue ver esse relatório de responsabilidades associadas, onde eu tenho uma visão bem geral do total de atividades que eu tenho, quantas que ainda não têm responsáveis, quantas que estão em aberto, quantas em progresso, quantas finalizados, e esse númerozinho que mais importa, né? Quantas atividades eu tenho, atividades, obrigações e eventos, eu tenho em atraso e não concluído. Do nosso triângulo, obrigação tem aqui, eventos tem aqui, mas o grosso mesmo está nas atividades periódicas. Eu tenho mais de 269 abertas no prazo, mas eu tenho aqui 121 que estão em atraso. Tá? Dan, Oi. a gente recebeu uma pergunta aqui do Wilney Tá, Schneider. Se tá você bom. pode, por favor, mostrar a visão de um formulário já respondido. Claro, perfeito. Vou mostrar então. Quando o colaborador entra dentro da visão do colaborador dele, né? Ele tem aqui formulários a serem preenchidos. Então, eu nunca preenchi nenhum, eu só tenho um pendente para preencher. Então, eu venho aqui, opa, mas esse aqui está muito bobinho. Peraí, deixa eu caprichar melhor aqui no formulário. Ó, até construir aqui junto com vocês. Esse aqui é o nosso formulário. Vou botar aqui exemplo do formulário do aulão. Aqui eu vou descrever, né? Deixa eu até pegar aqui um texto descritivo mais bonitinho. Isso aqui é Vou colocar aqui. Vou dizer que isso aqui está vinculado a... Vou botar aqui um evento qualquer. Beleza. Aí eu vou botar aqui qual a sua cor. Uma pergunta curta, vou dizer que ela é obrigatória.
Vou dizer aqui, selecione a sua cor. Desculpa a pergunta boba que eu estou fazendo aqui em tempo real. Não, minha cabeça aqui de pai de menina acabou me levando a cores, tá? Eu vou botar aqui, olha, azul, verde, vermelho, né? Estou construindo. Vocês verem que não tem dificuldade nenhuma, super molezinha de construir. Aqui posso botar deixa eu pensar aqui, um upload de arquivo, ou eu gosto dessa tabela de dados. Vou botar assim, investimento pessoal. Isso acontece muito no mercado de capitais, né? Então, descreva quais operações pessoais você fez no trimestre. Aí eu vou ter aqui, sei lá, 3 colunas. Tá aqui, tipo de operação. Selecione o campo, vai ser uma lista suspensa. Opção 1, compra. Opção 2, venda. Qual o nome do ativo? Qual o valor operado? Aí eu vou dizer aqui que é uma resposta curta e aqui é um valor numérico. Também eu vou deixar aqui como obrigatório, não tem nenhum tipo de obrigação necessária para isso. Tá? Aí publiquei formulário. Então tá aqui, exemplo do form do aulão. Aí agora eu vou distribuir, solicitar preenchimento, né? Eu vou solicitar para quem? Vou solicitar para o Dan, para a Laura, para a Eve, para o Fábio e para a Vitória. Vou dizer assim, forma de cores, investimentos pessoais. Tudo a ver, né? Vou dar um prazo aqui em 3 dias para todo mundo preencher. Não tem muito mistério mesmo, tá? Os convites já foram enviados. Eu tenho aqui eu vou ter aqui a campanha em si, né? Mandei para 5 pessoas. Então, todo mundo tem até o dia 30 de abril. Está tudo em aberto. E eu posso depois aqui ver as respostas, enfim, baixar relatórios, baixar só as respostas em formulário, tá? Vindo aqui para a visão de colaborador, eu vou entrar aqui. Não sei se vai ter dado tempo de aparecer aqui para mim. De repente, eu vou pedir para alguém que estiver aí do lado de vocês preencher, para aparecer para a gente preenchido. Mas tem uma outra forma aqui, talvez, que funcione. Espera aí. A gente não tem que esperar nenhum tipo de tempo, tá? Aqui, ó. Qual sua cor favorita? Eu vou dizer azul. Azul. Qual sua cor favorita? Azul. E agora eu vou preencher. Eu comprei, nome do ativo, sei lá, vou botar aqui Petrobras. Valor operado, R$10.000. Aqui um valor de venda de Petrobras. Vou dizer que o valor aqui de R$11.000. E aí eu vou preencher. E agora isso vai aparecer preenchido para mim dentro dos meus formulários. Vamos ver. Temos formulário preenchido. Quando o time de compliance entra, ele vai encontrar aqui, ó, quer ver? Vamos voltar aqui aos formulários. Foi esse exemplo do aulão. Eu tenho aqui esse preenchimento isolado, né, que foi fora da campanha. E aí eu estou aqui com um status já está em aprovação, não está mais em aberto. Vou entrar aqui.
Aí eu vou ver aqui as respostas as respostas que eu dei, né? Aparece aqui todas as minhas respostas. Eu posso interagir com o colaborador e dizer eu mesmo, né? Dan, por que sua cor é azul? Então, tem uma interação que acontece aqui dentro, e depois eu vou dizer, não, olha, beleza, está aqui aprovado, e eu vou marcar isso aqui como concluído. Tá bom? Quem preencheu lá do lado do colaborador não consegue, na visão do colaborador, marcar como concluído. Eu consigo também, dentro aqui da visão de formulários, exportar, baixar um relatório, e eu consigo baixar as respostas. Opa. Baixar as respostas, tá? Aí elas vêm em arquivos de Excel para você poder explorar as respostas de forma mais consolidada. Voltando ao relatório, então, viu, Ney? Espero que eu tenha te respondido, tá? Mas a gente pode explorar isso depois em mais detalhes. Na visão do relatório, né, além de ter aquela visão consolidada que a gente viu, eu consigo ver, olha, de todos os colaboradores que têm tarefas a serem feitas, tem aqui esse cara, Dan Strogo, não sei quem é, que está com mais atividades em atraso e não concluída, né? Sendo que eu tenho em aberto, né, no status de em aberto, pelo menos 15 atrasadas. Em progresso, uma, e finalizado, uma. Foi finalizada em atraso. Tá? Então, aqui você vê que a soma dá 17, mas a gente está considerando 16, porque essa aqui já foi finalizada. Né? Se eu clicar aqui em qualquer colaborador, eu consigo encontrar também um detalhe do detalhe, né? Que eu consigo ver exatamente quais são aquelas tarefas que estão em atraso, há quantos meses. Isso aqui é uma maravilha para dar um print de tela e puxar a orelha, isso aqui é maravilhoso. Né? Eu consigo demonstrar aqui por A mais B que esse colaborador está muito atrasado. Olhando agora para a visão do colaborador, a gente já brincou um pouquinho, né, do lado da visão, eu vejo agora quais são os documentos pendentes de aceite para o colaborador da. Aí tem uma ata de um comitê de compliance que eu ainda não aceitei. Né? Aí eu tenho que clicar na ata, vejo aqui o extrato da ata, tenho que baixar esses documentos, dou um de acordo, assino meu nome e vinculo meu nome ao documento e o documento ao meu nome. Quais treinamentos pendentes você está pendente? Eu vejo aqui todos os meus documentos pendentes, todos os meus treinamentos pendentes, e agora eu tenho que executar cada um desses treinamentos para poder ganhar o meu certificado de conclusão de treinamento. A gente tem treinamentos de prateleira para os colaboradores de vocês, mas se vocês quiserem fazer uma carga do próprio treinamento que vocês usam internamente, também pode. E a gente carrega o treinamento com módulos, tópicos, provas, como essas aqui, e aí vocês vão... os colaboradores vão fazendo esse treinamento, a gente vai medindo aqui, eu estava 5%, né? Agora, se eu for para o próximo tópico, eu vou aumentando aqui o meu percentual de cumprimento, né? Não adianta passar tão rápido assim, porque eu vou ter que fazer uma prova agora, e se eu não fizer essa prova direito, eu não vou conseguir passar desse módulo. Eu tenho que testar o meu conhecimento para conseguir passar para o próximo módulo, tá? Então, vocês também podem criar qualquer tipo de pergunta, prova, absorção de conteúdo, enfim. Para poder, então, rodar toda a gestão de treinamentos de vocês. Tá? E no painel de controle ainda, eu tenho aqui toda a interação, né, na minha agenda regulatória com os itens que foram solicitados ajuda, né, dentro do Compliance. Né? Então, tudo que foi pedido ajuda dentro do Compliance pelo time de Compliance para os colaboradores vai estar numa grande lista aqui. Aqui são as últimas, mas eu posso ver todos aqui pela agenda regulatória, a gente até deu uma navegada por aqui. E tudo que for de eventos de Compliance, para o colaborador a gente chama de reporte de Compliance, para fazer um pouco mais de sentido, também aparece por aqui.
E o próprio colaborador, ele pode ser o gatilho para um evento de compliance, tá? Ele pode falar assim, olha, eu quero falar sobre a correção de um desenquadramento passivo, né? Eu quero falar a, sobre a elaboração de um plano específico. É, eu quero declarar um conflito de interesses, ou quero falar que eu recebi um presente, ou eu quero falar sobre a publicação de determinado registro. Enfim, eu posso ser o gatilho, eu, colaborador da, posso ser o gatilho de um evento para falar com o time de compliance. Se essa lista está muito grande, de fato tá, vocês, como time de compliance, podem entrar na configuração dessa listinha e dizer aqui o que tem que aparecer no canal de denúncia. Tá? Então, tem que falar sobre isso aqui. Eu tenho que falar sobre COAF, sei lá. Eu vou dizer só isso que tem que aparecer para o colaborador. Se eu der um OK, se eu confirmar, na hora que os seus colaboradores entrarem, vou voltar lá para a visão de colaborador. Essa lista aqui agora só tem esses 3 itens que estavam marcados, tá? E vocês podem criar as naturezas que vocês quiserem também para botar aqui. Não precisa só usar as quando aplicáveis que são criadas pelo time da ABRAP. Vocês podem criar os próprios tipos de evento que aparecem por aqui. Dá? Oi. Mais uma pergunta do Vilney. Ele quer saber Sim. se esses treinamentos da prateleira estão inclusos já na versão paga ou se eles devem ser adquiridos à parte. Alguns estão e outros não. Mas, salvo engano, viu, né, a gente já nas nossas propostas iniciais, a gente já está incluindo alguns treinamentos dentro da proposta paga. Que tem alguns limites de quantidade de treinamentos, quantidade de pessoas, mas se você ainda não conversou com a Natália, que lidera aqui o nosso comercial, ela pode explicar direitinho o que está incluso, o que não está. E a gente super adora quando vocês usam os treinamentos. Então, a gente pode sempre abrir o treinamento para você dar uma olhada, ver se você consegue tirar um bom proveito dele. Enfim. Natália é a pessoa certa para poder passar todos esses detalhes para vocês. Mas para o mercado de capitais, para os gestores de investimento, não. Mas para as fundações, a gente estava com um pacote mais atraente, assim, onde você não só tem a versão paga, como já vem alguns dossiês reputacionais no pacote, já vem alguns treinamentos dentro do pacote, sem que vocês tenham que pagar nada mais por isso, tá? Então, vale a pena dar uma conversada com a Natália para poder pegar essa proposta. Como é que eu converso com a Natália? Aqui, em qualquer momento que vocês estiverem aqui, vou mostrar para vocês, vou pegar a versão. Qualquer coisa que eu clique, você entra aqui e marca aqui 30 minutinhos com a Natália, que ela vai aparecer na data marcada, tá? Dá para marcar até para amanhã. E aí, para esse tipo de pergunta, não vai demorar nem os 30 minutos, vai ser jogo rápido e já vão conseguir conhecer um pouco melhor das condições comerciais que essa versão paga tem. Eu sugiro, até onde eu sei, é bem jogo rápido, tá? Então, fez a reunião, ela já entende as demandas, já entende a complexidade da fundação, já vão receber uma proposta imediatamente, normalmente é no mesmo dia ou no dia seguinte, no próximo dia útil, e ter proposta não custa nada, né? Então, ter um pouco de noção do preço, de como seria, não para contratar imediatamente, mas para planejar para frente, enfim, vale a pena considerar uma conversa com a Nath, nossa super Nath, tá? Dan? Oi. Obrigada por ter respondido. Tá. O José perguntou se a gente envia proposta ou deve interagir. A gente mandou aqui no chat o link para agendar a demonstração com a Nath. Tá Então, bom. fiquem à vontade para clicar lá e para conversar com ela. Tem mais uma pergunta da Rita de Cássia. Ela Sim. pergunta se tem disponibilização de PPE. Rita, elabora para a gente um pouco mais. Que a Eu gente vou aqui... guardar ela. Isso, vou Ah, guardar ela responder, daí eu volto a te chamar, tá bom?
Tá bom, tá bom. E aproveitando até para contar um pouco da história, para quem não conhece, a gente é oriundo do mercado de capitais. A gente nasceu para atender os gestores de fundos de investimento, acabamos crescendo para atender outros participantes do mercado de capitais, corretoras e DTVMs, e consultoras e assessores de investimento. Então, a gente há 6 anos trabalha com esse grupo, e aí, desde meados do ano passado para cá, a gente resolveu nos aproximar da ABRAP, do mercado de fundos de pensão. Então, vocês têm que ter um pouco de paciência com a gente para poder aprender esses termos de vocês e a realidade das fundações. Porque a Dan? gente... Oi, pode falar. A possibilidade de consulta de PP de pessoas politicamente expostas. Ah, perfeito, perfeito, perfeito. Sim, vocês conseguem consultar a qualquer momento, vocês podem consultar. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu entrar aqui numa... Opa! A qualquer momento, vocês podem puxar uma consulta, um dossiê reputacional de pessoas politicamente expostas e de pessoas políticas relacionadas, tá? Não só a pessoa politicamente exposta, mas as partes relacionadas da pessoa politicamente exposta. Em qualquer dossiê que vocês tiverem, de um colaborador, de um participante, de um assistido, vocês podem entrar aqui num ambiente que está mais populado. É aquilo que a gente conversou aqui, olha, eu posso solicitar um dossiê reputacional, Rita, tá? E aí, quando vocês fazem uma consulta, o próprio Data Engine coloca um dossiê. Temos mais alguma pergunta? Ou a gente cumpriu a nossa missão do dia? Da missão cumprida, Ah, todas as perguntas respondidas. tá ótimo. Então, tá bom. Vou... Você tem assuntos finais? Gostaria só de encerrar aqui com o pessoal, então. Vou compartilhar a minha tela. Tá. Vou aqui para o finalzinho, para dar os recados. Bom, como eu já tinha falado antes, em caso de dúvidas, nós oferecemos os treinamentos gratuitos, é só agendar com as meninas do suporte. É o link que eu mandei no chat, mandei o link de agendamento do suporte e mandei o link para conversar com a Natália do comercial, tá bom? Então, os dois links já estão lá. Mas, de qualquer forma, o chat também está à disposição dentro do sistema. Bom, tá bom, pessoal. Muito obrigado. Obrigado também, Laura, Vitória e Evelyn, que ajudaram a gente a organizar. Estão sempre aí fazendo esses eventos acontecerem de forma brilhante. E agradeço a todos vocês pela paciência e pela atenção de hoje, tá bom? Tem muita novidade entrando esse ano, tem muita coisa bacana acontecendo, então fiquem ligados, que vai ser muito bom ter essa interação com vocês ao longo desse ano, tá bom? Um beijo, um abraço e ótima semana para vocês.